Amém. Vamos estudar a palavra, gente? Pegue sua Bíblia aí, por gentileza. E você que está comigo na internet, nos acompanhando aí através do YouTube da igreja, né? Pelo aplicativo. Nós estamos aí aprimorando as nossas mídias sociais da igreja. E hoje nós vamos estudar a sexta carta. A carta da igreja a Filadélfia. Carta do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versos de número 7 ao número 13. Quem tiver encontrado aí, amém, galera? Apocalipse 3, de 7 a 13. Vou trazer essa palavra para vocês agora à noite, tá ok? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta, obrigado Maria, a carta à igreja em Filadélfia é a carta, profeticamente falando, a carta que exalta o amor fraternal, a carta que celebra o amor fraternal, a carta que vai trazer um momento importante da história da igreja. A cidade de Filadélfia recebeu o seu nome de Átalo II por sua fidelidade ao seu irmão Eumene, que recebeu o codinome de Filadelfo. Então Átalo II coloca o nome da cidade de Filadélfia, no grego é Filadelfos, coloca o nome em homenagem ao seu irmão. E ela é fundada no ano 59 antes de Cristo, e ela se tornou uma cidade que era importante para a disseminação da cultura e da língua grega. 59 a.C., eles trabalharam ali, fundaram essa cidade para que ela se tornasse um modelo de cultura e de língua grega. E ali a cidade, em virtude das suas características, e a igreja, em virtude das suas características, tem se tornado o modelo para outras igrejas. Filadélfia é a carta que não recebe nenhuma reprimenda do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele não libera nenhuma palavra dura para a igreja de Filadélfia. Profeticamente falando, irmãos, a igreja de Filadélfia representa um momento histórico de 1720 até o ano, 1750, até o ano 1900. Séculos 17, século 18 e um pouquinho do século 19, você vai pegar um momento muito importante, profeticamente falando, da igreja do Senhor Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, o século 18, você vai encontrar grandes homens de Deus, que se levantaram com fervor, com oração, com adoração,
com fidelidade às Sagradas Escrituras. Se levantaram dentre esses homens, nós tivemos uma época na Europa dos chamados puritanos, em que os puritanos tinham um estilo de vida, tinham uma maneira de lidar com a palavra, uma maneira de lidar com a santificação, de forma que agradava tão somente o coração de Deus. E os puritanos se tornaram para nós um exemplo de uma conduta cristã. E um dos últimos puritanos, um homem que eu aprendi quando seminarista e agora como pastor, ao ler as obras dele, ao ler a vida dele, eu aprendi a admirar um homem chamado John Wesley. Ele que se tornou o fundador da denominação metodista wesleyana, foi um dos últimos dos puritanos, ali por volta de 1700 e um pouquinho, na Inglaterra. Ele se tornou um grande avivalista e está inserido dentro do contexto profético da cidade de Filadélfia, da igreja, da carta que o Senhor ordenou para que João escrevesse para a igreja em Filadélfia. Filadélfia também nos mostra a igreja do amor e do serviço. Filadélfia no grego significa amor fraternal, ou amar um ao outro. Tem-se comentado sobre esse reavivamento, principalmente ali do século XVIII, século XIX, e você vai vendo um grande mover do Espírito Santo no meio da igreja, e a principal mensagem do Evangelho nessa época era o amor fraternal. Como na visão de Ezequiel 37, nós encontramos que o Espírito Santo, ele vivificou montões de ossos secos. A igreja havia passado por um momento de esfriamento espiritual, com a carta de Sardes, profeticamente dizendo da igreja de Sardes, como eu disse para você na semana passada, sobre o momento em que houve a reforma protestante. Depois, com a morte dos reformadores, a igreja entrou num esfriamento espiritual, se tornou novamente uma igreja religiosa, e agora, com a carta para a igreja de Filadélfia, e profeticamente, o tempo de um despertamento espiritual, nós percebemos que os membros do corpo de Cristo estavam voltados para a unidade, estavam voltados para a celebração da palavra, voltados para a doutrina dos apóstolos. Houve um reavivamento dos 5 ministérios que o Senhor escreve em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar dos ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Houve um reavivamento dos ministérios que o Senhor constituiu para a igreja. Houve um reavivamento do desejo de viver verdadeiramente as Sagradas Escrituras. Houve uma grande manifestação de tradução bíblica para várias línguas que ainda a Bíblia não havia sido traduzida. Tudo isso acontece no período de 1750 até 1900. Existe um livro que eu já li esse livro. Seria importante que todo cristão lesse esse livro. Além da Bíblia Sagrada, é óbvio. Existe um livro, se você quiser, eu posso disponibilizar até no grupo da igreja. Eu tenho esse livro em PDF, dá para ler no celular, chamado Os Heróis da Fé. Esse livro, ele vai descrever sobre vários homens de Deus que na nossa era se entregaram ao Senhor Jesus, e muitos deles fizeram parte dessa geração, profeticamente falando, de 1750 a 1900. Foram grandes homens usados por Deus. A igreja de Filadélfia e a cidade em si foi uma cidade muito castigada por terremotos. A cidade, localizada ali na Turquia, é um local que tem muitas movimentações tectônicas. No século 17, em 17, aliás, depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu 12 cidades do Vale da Líbia, inclusive Sardes e Filadélfia.
Quando o historiador Estrabo, no ano 20 depois de Cristo, ele escreve que muitas pessoas, após o terremoto do ano 17, ele escreve no ano 20 que as pessoas ficavam com medo de construir casas novamente, devido à fúria do terremoto que houve no ano 17. E quando a gente vai olhar, Deus escrevendo para a igreja de Filadélfia, agora já, lá a igreja de Filadélfia, no primeiro século, quando João escreve, você começa a perceber uma cidade castigada por terremotos, você vai ver Deus falando para a igreja verdades que aplicaram-se naquela época e que podem ser aplicadas para nós hoje. Está todo mundo me entendendo? Vamos entrar no texto? Qual é a descrição do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia? O verso 7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esse declara aquele que é santo. Para cada igreja Jesus se revela de uma forma. Das 7 igrejas, estamos na 6ª. A igreja dos mártires, Esmirna, ouviu a voz de Cristo, daquele que morreu e que está vivo e que oferecia a coroa da vida. A igreja corrupta de Pérgamo teria que enfrentar aquele que tem a aguda espada de 2 gumes, símbolo de julgamento. Tiatira, uma das piores fases da igreja do Senhor, teria que enfrentar o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os seus pés são como bronze polido, porque a igreja merecia um juízo ainda mais severo de Deus. Por igual modo, agora o remanescente ouve a voz do santo. A igreja de Filadélfia ouve a doçura vinda de Deus. Quem está escrevendo para vocês é aquele santo separado. Cristo, ele nos ensina sobre uma vida santa. E ele vai nos mostrar aqui esse modelo de fidelidade a Deus. Aquele que é santo ordena que nós também sejamos santos. Quem está escrevendo é aquele que é santo, que é separado do pecado, aquele que vive na mais profunda santidade. Cristo nos mostra qual é o ideal de vida para nós e qual é o ideal de vida para a igreja. Como eu disse em estudos anteriores, a igreja, ela não precisa ser conhecida por ser uma igreja moderna, por ser uma igreja tecnológica, por ser uma igreja que tem os melhores equipamentos. É bom você ter um bom som, um bom microfone para pregar, é bom você ter um bom instrumento para tocar, mas isso não é a essência da igreja. A igreja precisa ser conhecida porque é uma igreja santa, separada para o serviço do Senhor. Escreve aquele que é o verdadeiro. Cristo permanece santo e veraz a despeito do declínio que a igreja havia entrado. Estão lembrando das eras? Desde o século I até agora, a igreja teve fases em que a igreja se envolveu com o Estado, a igreja se envolveu com esoterismo, a igreja se envolveu com misticismo, a igreja se afastou da palavra, a igreja entrou num período de trevas, a igreja passou por uma reforma, a igreja teve um momento de guerra, a igreja teve momentos de brigas internas, de doutrinas que esvaziaram o coração do ser humano da presença de Deus, porque a religiosidade, ela afasta a pessoa do Senhor, ao invés de aproximar. Mas aqui Jesus é descrito como aquele que é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Davi é o tipo simbólico de Cristo, o governante do reino dos céus. Põe sentido nas passagens que eu vou citar para vocês aqui. Jeremias 30, verso 9 diz assim: servirão ao Senhor eterno, ao seu Deus e a Davi seu rei, que darei a eles. Ezequiel 34, 23 diz: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Ezequiel 37, 24 diz: o meu servo Davi será rei sobre eles,
e todos eles terão um só pastor. Quando o Apocalipse declara que Jesus tem a chave de Davi, está dizendo que ele é da raiz de Davi. E esses textos proféticos que eu li para você, Jeremias 39, Ezequiel 34, 23, Ezequiel 37, 24, estão dizendo aqui, não de Davi, o rei Davi, filho de Jessé, está dizendo de Jesus, que é o descendente de Davi. A casa de Davi é designação típica do reino de Jesus Cristo. O Salmo 122, 5 diz, lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. O fato de que Cristo brande as chaves, símbolo de autoridade, mostra que esse é um direito que cabe ao Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade, todo o segredo da igreja. Para que serve uma chave? Para abrir, para fechar, para acessar o interior. Jesus, ele tem a autoridade e o segredo. E ele declara, em Mateus 16, 19, ele fala assim para a igreja: eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus, que tem a autoridade, que tem o domínio, que tem o poder, tem a proeminência, tem a chave, ele diz assim: eu vou dar a vocês também, a igreja, a autoridade constituída por mim. Quando ele está falando que ele tem a chave de Davi, e ele declara em Mateus 16, 19, que ele estava dando para a igreja a oportunidade de ligar e de desligar, ele está conferindo a uma igreja santa a autoridade outorgada por ele de ligar e desligar pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Por isso que vocês me veem durante vários anos falando isso, em reuniões de diretoria, em momentos de pregação, de estudo bíblico, que eu particularmente não gosto da palavra exclusão. A igreja, ela não exclui. A igreja liga ou desliga. Por quê? Porque essa é a atitude da igreja. Porque aquele que foi desligado, ele pode ser ligado novamente. Mas aquele que foi excluído, ele foi deletado, ele foi apagado. A igreja tem poder de ligar e de desligar. Por quê? Porque o dono da igreja tem a chave de Davi. Cristo tem o poder de admitir, de desligar, segundo a sua vontade. Efésios 1, 22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele, Jesus, tem autoridade. Apocalipse 19, de 11 a 16 diz assim: eu vi céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e o nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do reino dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Você pode dar um aleluia bem forte? Aleluia. E ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Essas palavras nos ensinam sobre o senhorio absoluto do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, quando ele despede dos seus discípulos e vai subir aos céus, ele fala para eles assim: ei pessoal, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe outra autoridade superior a Jesus. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica. Por isso que eu já falei várias vezes, você que está comigo na internet, você pode observar que a nossa câmera pega o nosso altar inteiro.
E o nosso altar inteiro, ele não tem aquela cadeira de destaque que algumas igrejas têm, onde o pastor senta, né? Naquela cadeira bonita, parece um trono, né? Senta naquela cadeira bonita, importante, a igreja está adorando, o pastor está sentado aqui no altar. Eu particularmente, eu não gosto daquela cadeira, não tem. Nossa igreja tem 2 cadeiras ali do pessoal do louvor, geralmente é uma questão ensaiando, que eles costumam sentar naquelas cadeiras ali. Por quê? Que particularmente eu não gosto. Porque em cima do altar, só precisa ter uma proeminência: Jesus. Então, por isso que eu coloquei aqui na nossa igreja, várias igrejas no Brasil, no mundo tem, eu coloquei uma cruz vazia. Porque a cruz é o centro da nossa adoração. Servimos ao Jesus que foi crucificado, padeceu por nós, mas que hoje a cruz está vazia e o túmulo está vazio, porque o nosso Senhor assenta do trono no céu. O prazer de Cristo é o de abrir as portas para as nações, para que ouçam o Evangelho, e o Apocalipse mostra que isso vai acontecer. Qual foi a análise que Jesus proferiu da igreja de Filadélfia? Apocalipse 3, 8 e 9 diz assim: conheço as suas obras, eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Eis que eu tenho diante de ti uma porta aberta. Profeticamente, essa porta tornou-se a porta missionária, em que começou no fim do século XVIII e que chega até os nossos dias. Ei! Houve um grande mover evangelístico do século XVIII para cá. Desde a era apostólica, repito, desde a era apostólica, o primeiro século foi o século de perseguição, em que Roma perseguia a igreja, em que os irmãos morriam esfolados, decapitados, queimados e etc., porque Roma perseguia a igreja. Primeiro século, diáspora, anos 70, Jerusalém é destruída. General Tito invade Jerusalém, destrói o templo. Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra ali no templo, e ele é todo revirado, destruído, no ano 70, 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo. E os judeus foram espalhados por todas as nações, e os crentes em Jesus foram espalhados e pregaram o evangelho. Quanto mais morriam, mais pregavam. E essa perseguição durou até o ano 300, quando o imperador Constantino converte ao evangelho, e ele leva a igreja agora a ser a igreja oficial. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Cessou a perseguição, mas também diminuiu o fervor. E agora, na era profética da igreja de Filadélfia, o Senhor diz aqui para a igreja, lá para a igreja de Filadélfia, diz para nós hoje: eu tenho uma porta aberta, a porta da pregação do evangelho. Nunca se teve tanta oportunidade para se pregar o evangelho como na nossa geração. Eu estou aqui no púlpito da nossa igreja, no interior do Espírito Santo, e tem pessoas que estão me vendo na Europa, nos Estados Unidos, em várias cidades do nosso país, estão aqui ouvindo o evangelho, em casa. Pessoas que estão em outras nações, acessam e na palma da mão recebem a pregação do evangelho. É a porta que Jesus abriu para a igreja. Tanto a igreja local, como a era da igreja que representa, são caracterizadas pela porta aberta. Das 7 igrejas, Filadélfia
é o modelo de igreja que nós precisamos imitar. Precisamos perceber a significação profética, irmãos, dessa carta do Apocalipse. E qual é a nossa participação no plano piloto do evangelismo do mundo? O que certamente é um grande privilégio. A igreja precisa se envolver na pregação do evangelho. A igreja precisa se envolver na obra missionária. Precisamos ter mentes abertas, reconhecendo que o tempo urge, pois em breve a porta vai fechar. A nossa vida é breve e nós não podemos perder tempo. A igreja precisa pregar como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Precisamos perceber essa porta aberta pelo Senhor. Ele disse que ninguém pode fechar essa porta. Ninguém fecha a porta da igreja. Só Jesus. Mas ele falou para a igreja também assim: quando eu olho para vocês, eu percebo que vocês têm pouca força. Aqueles crentes possuíam alguma força, mas aquela força era diminuta. Apesar da pouca força, eles podiam valer-se do poder de Deus mediante a completa fidelidade e santidade. Aquela igreja era uma igreja fiel. Paulo diz em 2 Coríntios 12: por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A questão não é se somos pessoalmente fracos ou fortes fisicamente. A questão é em quem nos fortalecemos diante dos embates. Aqui ele está dizendo assim: vocês têm pouca força, mas sou eu quem fortaleço vocês. Quando Jesus está do nosso lado, quando Jesus está fortalecendo a igreja, ninguém consegue detê-la. Existe um hino que chama Obra Santa. É obra santa. E ninguém consegue deter a obra do Senhor. A igreja é fraca. Sabe por que a igreja é fraca? Porque a igreja é composta de ovelhas. A ovelha é fraca, mas o pastor é forte. Não é o pastor Fernando, é o pastor Jesus Cristo. É aquele que cuida das nossas almas. Ele diz: vocês têm pouca força, porém, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Embora os crentes da igreja de Filadélfia tivessem pouca força, mediante pura fidelidade e santidade, confiando no Senhor poderoso, eles eram capazes de fazer grandes coisas. Aquele que tem as chaves do reino estava do lado da igreja. Então, uma igreja que está servindo a Jesus em fidelidade e santidade faz grandes coisas na presença do Senhor. E o verso 9 ele diz: os da sinagoga de Satanás agora, aqueles que serviam o inimigo, iam ter que se curvar diante da igreja. Farei com que venham e adorem prostrados aos seus pés. Esse versículo, ele nos permite olhar para a exaltação da igreja. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios nos declara sobre a importância da autoridade da igreja. Ele fala: irmãos, nós vamos julgar o mundo. E ele está entremetendo, aliás, em assuntos de justiça, de um irmão que estava levando o outro na justiça. Aí ele fala assim: se nós vamos julgar o mundo, vocês não conseguem julgar as coisas pequenas. E ele fala assim: irmãos, vamos julgar os anjos. Ele está falando de uma igreja fiel, que faz parte da igreja militante, não é bandeira de igreja, Igreja Batista da Paz.
igreja tal, igreja tal. Não, estou falando da igreja, eclésia no grego, chamados para fora. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, ela não tem placa. O vestido da noiva é branco, não tem nada nele. Não tem nenhum dizer. Ele é branco, ele é puro, é santo. E a igreja do Senhor Jesus vai julgar os anjos. Quando Jesus voltar com a sua igreja, irmãos, e ele ressuscitar os mortos, arrebatar os vivos, nós vamos julgar os anjos que caíram. A terça parte dos seres celestiais que acompanharam Satanás no final dos tempos, eles serão julgados, condenados, enviados para o lago de fogo, e a igreja vai participar desse julgamento. Está vendo como é que é sério ser crente? Como é que é sério estar na igreja? E outra coisa, quando Jesus está falando assim, os da sinagoga de Satanás, que vão dobrar os joelhos diante de vocês, ele está falando também da natureza da igreja. Por quê? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, quando ele fala que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele fala que todo olho verá, ele vai falar que todas as pessoas vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Nós somos de Jesus. A maior bênção da vida da igreja, sabe qual é, irmãos? Participarmos da natureza do Senhor Jesus. Ele fala até assim, segundo Pedro fala assim, segundo Pedro 1,4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, por causa da cobiça. Colossenses 2,10, a Bíblia diz assim, olha Paulo escrevendo, e por estarem nele, Jesus, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Efésios 3,19, ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Romanos 8,29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que Jesus exalta a igreja? Para que o mundo, para que o inimigo, as hostes espirituais da maldade, reconheçam o que está no versículo 9, ele fala, para que todos saibam que eu te amei. Somos alvos do amor de Jesus. Somos alvos do deleite do Senhor Jesus. Esse amor veio através da morte e da missão remidora de Jesus. Os crentes fiéis hão de triunfar para a glória de Deus. Tem alguém comigo aqui? Os crentes fiéis hão de triunfar. Fazemos parte da igreja militante. Quando Jesus voltar, faremos parte da igreja triunfante e gloriosa. Vivemos a salvação em nós, é um ato e um processo, e no processo da salvação envolve regeneração, justificação e santificação. Mas quando nós nos encontrarmos com Jesus, passarmos pelo tribunal de Cristo, recebemos a glorificação. Receberemos corpos gloriosos, semelhante ao do Senhor Jesus, para vivermos a eternidade na presença de Deus. E Ele nos predestinou, o que também chamou, o que chamou justificou, e o que justificou glorificou. Isso é a obra do Senhor em nós. E Ele vai dizer algo importante aqui, irmãos. O livramento da hora da provação. Esse, versos 10 e o verso 11, são os sinais proféticos do arrebatamento da igreja. Porque vocês guardaram a minha palavra,
eu também livrarei vocês da hora da provação que há de vir sobre a terra. A promessa do livramento da igreja de Filadélfia é da hora da tentação. Ei, meu irmão, minha irmã, vou voltar lá para Daniel, pode ser? Se não der tempo, eu vou parar aqui, semana que vem eu continuo. Nós não estamos com pressa? Estão com pressa? Você que está na internet aí, fica atento que semana que vem eu vou continuar isso aqui. Eu vou encerrar o estudo vou voltar a Daniel, vamos falar do profeta Daniel, e eu vou encerrar o estudo de hoje. Daniel, ele vai descrever, um dia ele se depois a orar, e ele fala que ele fez 21 dias de jejum, de busca da presença. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, ele vai falar sobre isso. E quando ele começa a orar, o anjo vem até ele e traz uma revelação da história para ele. E o anjo traz a revelação, ele em jejum, ele em oração. O anjo traz a revelação para ele de 70 semanas. Que haveriam 70 semanas. Seriam 70 semanas de anos. 490 anos. Mas que a última semana seria suspensa. 69ª semana de Daniel se cumpre com a ascensão do Senhor Jesus. E ficando a última semana de Daniel, da visão das 70 semanas que o anjo havia trazido dos céus para ele. A 70ª semana de Daniel será o período da tribulação e da grande tribulação. Será o período que o Antigo Testamento todo chama de período da aflição de Jacó. Deus tratou com os judeus uma vez, no cativeiro da Babilônia. Daniel recebe a revelação na Babilônia. Deus tratou com a nação no cativeiro. E Deus vai tratar com eles de novo, nos 7 anos de provação que há de vir sobre a terra. E o que isso tem a ver com Apocalipse 3, 10 e 11? Aqui está dizendo que o Senhor haverá de livrar a igreja da provação que há de vir sobre a terra. O que isso quer dizer, irmãos? A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja santa será arrebatada no início da grande tribulação. Muitos crentes, preste atenção, você que está comigo na internet, muitas pessoas que estão na igreja, chamados crentes carnais, que levam uma vida espiritual na brincadeira, com pouco compromisso, creem no sangue de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, mas não vivem uma vida espiritual de dedicação e de fidelidade intensa a Deus. Essas pessoas não vão participar do primeiro momento do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver isso na construção dos estudos do livro de Apocalipse. Vai ficar muita gente para trás, mas a igreja santa será arrebatada e não vai participar da provação que há de vir sobre a terra. Estamos em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Nós percebemos João estando na terra, na ilha de Pátimos, recebendo a visão, lá preso. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver, nós vamos estudar isso,
o Senhor chamando João. Vem, João, sobe aqui. Aí o Senhor arrebata João em espírito e leva João até o céu. E ele vai mostrar para João as visões do céu em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulos 6 até o capítulo 18, nós vamos estudar aqui durante vários encontros de quarta-feira. Nós vamos aprender que capítulos 6 até o capítulo 18 do Apocalipse vai ser todo o desdobramento dos 7 anos de tribulação e de grande tribulação que haverá de vir sobre a terra. Nós vamos ter todo esse desdobramento. Apocalipse 18 e 19 vai narrar a queda da Babilônia e o Senhor Jesus voltando com a sua igreja. E nós vamos encontrar Apocalipse 20, bodas do Cordeiro, 21 e 22, já a vinda da Nova Jerusalém, a eternidade e a finalização do livro de Apocalipse. Estão preparados para estudar? Você que está comigo na internet, acompanhe, receba esse alimento também na sua casa, para a glória de Deus. Vamos orar para terminarmos? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Você que está comigo na internet, pare mais um pouquinho, e eu vou orar por você também, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra desta noite. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós aqui na igreja e trazido-nos alimento consubstancial, ensinamentos preciosos para que as nossas vidas sejam edificadas na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Abençoe a todos que estão ouvindo esses estudos, recebendo nos seus lares o alimento, que sejam fortalecidos da tua presença. E a tua igreja, que sempre reúne às quartas-feiras para estudar a tua palavra, possa cada dia estar mais fundamentada no Senhor Jesus. Oramos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.